Olá, meus amores! Eu sou a professora Thaísa e essa é uma aula diferenciada para a turma de Ciências do sexto ano. Na aula de hoje, iremos concluir o módulo 13, que fala sobre poluição e desperdício de água. Você já verificou todos os locais na sua casa em que você utiliza água? E a forma como você utiliza esta água? No nosso livro, nas páginas 320 e 321, eles nos traz um panorama sobre a utilização da água na nossa residência e, principalmente, a forma como nós podemos acabar desperdiçando essa água tratada. A água, lembrando, é um recurso muito importante do nosso planeta que precisa, para chegar, antes de chegar nas nossas casas, ser tratada, passar pela estação de tratamento de águas. Bem, na nossa casa é muito comum utilizarmos água na cozinha, na garagem, às vezes quando o pai de vocês manda vocês lavarem o carro, meu pai também manda ainda, sabia? Nós temos o uso no quintal, seja para lavar a área, seja para aguar as plantas. No banheiro, nós temos uso da água no vaso sanitário, no chuveiro e na pia. Temos na lavanderia, seja na pia ou na máquina de lavar. E todas essas ações, elas podem ser realizadas sem que a água seja desperdiçada ao máximo. Por exemplo, na nossa cozinha, a gente pode, enquanto lava a louça, não deixar a torneira ligada. Se eu estou ensaboando os itens, a torneira pode estar fechada. Na garagem, o ideal é que a gente utilize água de reuso para lavar o carro, pelo menos na primeira água. Isso quer dizer que lá na lavanderia, quando eu boto a roupa para lavar, eu posso reutilizar a água que veio com sabão ou que veio com amaciante para ensaboar o carro. Essa mesma água também pode ser usada para ensaboar a área. A água que está passando aqui na lavanderia só com amaciante pode ser usada também para limpar a casa. Em países desenvolvidos, existe a possibilidade de nós utilizarmos essa água já com uma encanação própria para o vaso sanitário. E isso vai fazer com que a água do vaso sanitário não seja uma água tratada, uma água limpa. A gente diminui o desperdício de água tratada. A água do chuveiro é fácil economizar. Basta você tomar banho num tempo mais reduzido. Nada de banho de 20 e 30 minutos. De jeito nenhum. Ensaboou o corpo, desliga. Vai ensaboar, né? Desliga. Ligou o chuveiro, tira o sabão. Pronto. A gente não precisa que a água do chuveiro fique ligada o tempo inteiro. Da mesma forma, quando você vai fazer algo na pia, seja escovar os dentes, lavar o rosto, deixa a torneira ligada só enquanto você estiver usando. E ela nem precisa estar ligada na sua velocidade máxima, não é? Ela pode estar ligada mais fraquinha. Quanto mais a gente economiza água em casa, vem o benefício na conta de energia. Se você usa poço e é uma bomba que manda água para a caixa d'água, seja na conta de água, porque a conta de água vem uma taxa por litro. Aí você diz assim: ah, professora, na minha casa eu não tenho esse gasto, porque é poço, minha mãe diz que não tem problema. Amor, então pensa só no meio ambiente. Vamos economizar porque o meio ambiente agradece. Bem, você sabia que não é só nas nossas casas que a gente consome a água? Já viu todo lugar que o homem consome água? Já pensou em todos os locais que a gente precisa de água? Já prestou atenção que em alguns jornais eles dizem assim: ah, acabou a água, então a fábrica vai estar fechada ou as escolas estarão fechadas. Por quê? Será por quê? Amor, praticamente tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de
água. Este é um gráfico que apresenta a porcentagem de consumo, desperdício e poluição das águas pela agricultura, na barrinha verde, pela indústria, na barrinha azul, pelas residências, na barrinha laranja. Ok? Olha só como a indústria acaba utilizando mais água do que a própria agricultura e as residências. Professora, onde que a agricultura usa água? Para plantar, para irrigar. Algumas vezes, dependendo da colheita, para retirar o produto, ele precisa lavar esse produto, então acaba utilizando água. O desperdício até que não é muito. E a poluição, comparada à indústria e comparada às nossas casas, também. Quando a gente fala da indústria, vai depender do produto que ele vai produzir. Alguns produtos demandam uma quantidade de água maior. Alguns produtos podem utilizar uma quantidade de água menor. Mas o desperdício é grande. É quase igual ao consumo. E o grau de poluição é assustador. Quando a gente fala das nossas residências, a gente desperdiça mais do que consome. Como assim, professora? Quer dizer que se a gente tem em casa 10 litros de água, desses 10 litros, 4 litros eu vou usar efetivamente e 6 litros vão embora no ralo sem que tenha sido verdadeiramente utilizado. Ele poderia ter sido economizado. Nossa poluição está relacionada à eliminação da água na forma de esgoto, já que nem todos os locais apresentam água tratada. Professora, existe outra forma de utilizar a água? Existe, amor. Você já ouviu falar de água virtual? A água virtual, ela não é uma água de faz de conta. Calma. Ela está relacionada à nossa pegada hídrica. Você já ouviu falar nisso? Pegada hídrica? É o efeito das nossas ações em cima do meio ambiente. E a pegada hídrica, ela é um dos temas da pegada ecológica. A pegada ecológica, ela vai estar relacionada... a pegada ecológica, ela vai estar relacionada à parte hídrica, que é o nosso consumo de água, a parte do meio ambiente, porque ele pega tudo que a gente consome no meio ambiente. Ele fala da poluição que a gente provoca no solo. Ele contabiliza a poluição que a gente provoca no ar. Então, a nossa pegada hídrica é apenas um dos efeitos colaterais das nossas ações no meio ambiente e está relacionada à água. Por exemplo, professora, eu economizo muita água. Você já pensou que você precisa economizar também no seu consumo de produtos? Por exemplo, você sabia que para produzir 1 litro de água da torneira que vem da Caema, eu utilizo 1 litro de água? Isso é claro, professor, isso é evidente, fácil. E se eu te disser que se eu for comprar aquela água engarrafada, para produzir 1 litro de água engarrafada, na verdade eu uso 5 litros na indústria. Se eu te disser que para eu fazer 1 xícara de chá, na verdade eu acabei utilizando 30 litros de água, porque entre todos os produtos para eu fazer o chá, da planta, do envelopezinho do chá, de toda a papeladinha que ele vem guardadinho, para tudo, para eu ter aquele sachêzinho, eu acabo utilizando 30 litros de água.
1 xícara de café entre plantio, cultivo, entre industrialização, distribuição e o meu consumo, vão-se 140 litros. Para produzir uma maçã, então, lá na agronomia, eu utilizei 70 litros de água. Mas se eu pego essa maçã e vou na indústria transformar em um copo de suco de 200 ml, na verdade eu vou usar 190 litros de água. Se eu pego a laranja e chupo a laranja, ali a água equivale a 50 litros. Mas se eu compro aquele suco de laranja de caixinha, na verdade eu usei 170. São assustadores esses números, não é? E não param por aí. Para 1 quilo de milho, 900 litros. Para produzir 1 quilo de trigo, 1.300. Para produzir 1 quilo de soja, 1.800. E se for para produzir um pão de forma, 960 litros. Vale lembrar que aqui nós contabilizamos a água desde o início da produção de todos os produtos utilizados para fazer o pão. No caso do ovo, para eu obter 1 dúzia de ovos, eu acabei usando 2.400 litros, entre o que a galinha bebe, entre o que é usado para higienizar os galinheiros, os poleiros, entre a produção do galpão e tudo, 2.400 litros. Para 1 quilo de frango, 3.900. 1 quilo de carne suína, carne de porco, 4.800 litros. E 1 quilo de carne bovina, 15.500 litros. Tá vendo? E você pensando que era só fechar a torneira, não é? Mas você pode fazer muita coisa para evitar o desperdício de água. E são ações muito simples. Amor, fácil, evite banhos demorados. Use a mangueira para aguar as plantas quando necessário. Se você aguar com regador, você vai desperdiçar menos água. Porque quando a gente usa a mangueira, o caminho até a planta fica molhado e nem sempre ele precisa ser aguado. Para lavar o carro, não utilize a mangueira. Use o balde, porque a gente acaba economizando mais. Às vezes, usando a mangueira, você deixa ela cair no chão e a água fica escorrendo livre. Feche a torneira quando for escovar os dentes, lavar o rosto. Quando seu pai for se barbear, converse com ele. Não deixe torneiras no pinga-pinga. Cada vez que a torneira fica pingando com vazamento, é desperdício de água. E aproveite os ciclos das máquinas de lavar roupa ao máximo. Use ele da melhor forma possível. E tem mais. Sabe 10 passos do que você pode fazer para diminuir a sua pegada hídrica? Planeje idas ao supermercado. Compre só o necessário. Evite o desperdício. Deixe as coisas guardadinhas dentro do seu campo de visão. Quando a gente vê, tem mais chances de usar. Diminui as chances dela estragar. Use a máquina de lavar roupas na capacidade máxima. Fique de olho, não use sabão demais. Recolha essa água e aproveite a água da lavagem para lavar a lavanderia, para limpar a casa, para lavar o carro. Verifique a temperatura da roupa ideal quando for usar o ferro de passar roupa. Evite usar o ferro em momentos que não são necessários. Quando vai alguma coisa ao forno, utilize o papel alumínio. Ele vai fazer com que aqueça mais. Descarte resíduos recicláveis em locais que façam a reciclagem. Aqui nós temos o projeto EcoSemar. Crie uma rotina de limpeza. Não fique acumulando sujeiras.
Isso vai fazer com que você use menos produtos de limpeza. E esses produtos de limpeza acabam sendo tóxicos. Não sobrecarregue a sua geladeira com itens pesados. Verifique a vedação da borracha para ela não desperdiçar energia. Desligue a torneira quando for ensaboar as louças e use balde no lugar das mangueiras. São ações que você pode realizar em casa e colaborar com o meio ambiente. Viu? Nós podemos fazer juntos e cada um pode fazer um pouquinho separado. O meio ambiente vai agradecer. Beijo, meus amores!